Olá, meus amores! A nossa aulinha de hoje será de geografia e nós vamos falar sobre o ser humano e a paisagem. Observe a paisagem ao seu redor e identifique a presença de elementos naturais, são aqueles repletos, formados pela natureza, e os elementos criados pelo homem. Esses elementos variam de um lugar para o outro, formando as paisagens. Vocês lembram o que são paisagem? Paisagem é tudo aquilo que nós podemos ver em um determinado local. Essas paisagens podem ser naturais ou modificadas. Quando uma paisagem natural sofre transformações, ela é chamada de paisagem modificada. Essa paisagem modificada pode ser classificada de duas formas. Quando predominam os elementos modificados pelo homem, ela é chamada de área urbana ou de cidade. Quando na paisagem predominam os elementos da natureza, essa paisagem é chamada de área rural ou de campo. Quando falamos sobre as ações humanas, nós temos que pensar que toda ação tem uma reação ou consequência. Dentre as consequências estão as ações prejudiciais que o homem nos causa, como a poluição do ar. Qual é o problema com a poluição do ar? É que no ar está presente o oxigênio. E se vocês lembram, o oxigênio é extremamente necessário para nós seres humanos, assim como para todos os seres vivos, pois ele é exatamente o ar, o gás que nós respiramos e que faz com que o nosso corpo funcione perfeitamente. Dentre a poluição do ar, ela é causada normalmente por queimadas, e por gases tóxicos que podem ser produzidos pelos automóveis, pelos maquinários, assim como também pelas indústrias. O problema da poluição do ar é que ela causa doenças, como bronquites, alergias, inflamações e etc. Além disto, ela modifica o ar. Então, como que ela pode modificar o clima? Ela modifica o clima porque esses produtos tóxicos, esses gases tóxicos, certo? Que poluem o nosso ar, eles causam um aumento na temperatura do nosso planeta. Assim, resultante do efeito estufa, como a gente já explicou em outras aulas anteriormente. Esses gases acabam retendo o calor dentro da atmosfera terrestre, o que causa o aumento dessa temperatura, certo? Além da poluição do ar, nós temos também a poluição dos rios, lagos e mananciais. O problema dessa poluição é que todos nós bebemos água, os seres humanos, os animais, até as plantinhas. E a água ela é utilizada para usos diversos, pois nós bebemos água, cozinhamos com ela, tomamos banho, aguamos as plantinhas, lavamos as nossas roupas, alimentos, entre outras coisas. E como que essa água é poluída? A água é poluída através do lixo que nós acabamos jogando em locais inapropriados, o esgoto que não está recebendo tratamento e é lançado nos rios, além de outros poluentes, como os produtos químicos das indústrias, entre outras coisas. E o problema dessa poluição é que causa a morte de rios inteiros. E qual é o problema da morte dos rios? É porque quando um rio morre, ele deixa de ter plantas, ele deixa de ter peixes que nós pescamos e comemos, ele deixa de nos servir de diversas formas, porque muitas pessoas tomam banho e cozinham e fazem muitas outras coisas nesses rios. E quando esses rios se tornam totalmente poluídos, mortos, eles também transmitem algumas doenças. Entre um exemplo desses rios que morreram, nós temos aqui em Maceió o Riacho Salgadinho e o Riacho do Silva,
como exemplo de rios que já foram completamente poluídos. E o problema desses rios poluídos é que eles causam doenças, como infecções, parasitas e vermes, que nós vimos na nossa aula de ciências. Ter uma população doente não é algo nada bom, pois doenças exigem remédios, cuidados, muitas levam à morte, sem falar que são resultado de uma vida nada saudável. E o que é que nós podemos fazer para evitar tudo isso? Vejamos agora. Dentre as soluções para essa situação, nós podemos dizer que existem a reciclagem, certo? Que dá um outro destino ao lixo. O que é o lixo? Aquilo que não nos serve mais. Porém, um exemplo, uma latinha de leite pode se transformar em um porta-treco, pode se transformar em várias outras coisas. Então, aquilo que para nós é lixo, para outras pessoas podem não ser. Então, quando nós reciclamos esse lixo, devolvemos para as fábricas, um exemplo, as garrafinhas de Coca-Cola, a gente evita que essas indústrias, retirem mais recursos da natureza para produzir novamente aquele recipiente, como a garrafinha da Coca, por exemplo, tá bom? Então, a reciclagem é fundamental. A redução da poluição. Como que eu vou reduzir a poluição? Fazendo a revisão do nosso carro, que querendo ou não, solta fumaça através do escapamento, evitando a realização de queimadas, não jogando lixo em local inapropriado, sempre no lixeiro, de preferência separando aquele material que pode ser reciclado, sendo encaminhado posteriormente para uma organização que faz todo esse trabalho de reutilização, de transformação desse material que seria lixo. Outra solução seria a ação de políticas corretas. Como assim? Dar um tratamento adequado aos resíduos, como ao esgoto, ao lixo, transformando os lixões em outro empreendimento que seja mais viável para a nossa sociedade. Dando tratamento, então, ao que a tia falou, ao lixo, ao esgoto, os produtos industriais, que muitas vezes a gente não sabe aonde jogar e acaba jogando no lixo comum, e esse lixo comum depois é colocado no lixão que, querendo ou não, polui a nossa terra, o nosso solo, às vezes até a água. Então, meus amores, essa foi a nossa aulinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!